Deixa eu só colocar aqui para gravar. Pronto, beleza. Vocês estão conseguindo visualizar os slides? Façam Sim. um... perfeito, obrigado. Apocalipse, então, capítulo 10. Eu vou fazer a leitura do capítulo inteiro e depois a gente vai retomando e lendo novamente as partes que a gente for expondo. Diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram 7 trovões e as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Deixa eu só aceitar alguns irmãos aqui. Ok. Oremos. Deus bendito e Deus amado, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio e pela bênção, ó Deus, de estarmos aqui diante da sua palavra, reunidos como povo de Deus, ó Pai. Que o Senhor ministre ao nosso coração e à nossa mente, ó Deus, nos dando, ó Pai, iluminação através do Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua palavra e os Teus desígnios, ó Pai, que são eternos, que certamente se cumprirão, ó Pai. Abençoe a nossa mente, que ela esteja cativa ao Senhor e à Sua voz, ó Deus. Dobra o nosso coração à Tua soberana vontade. Nós pedimos assim, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, a primeira coisa que é importante nós lembrarmos é que o texto de Apocalipse 10, do 1 a Apocalipse 11, 13, juntamente com Apocalipse 7, do 1 ao 17, são 2 interlúdios, ou seja, são 2 momentos de intervalo. É importante lembrar que João ele está registrando o livro, só que nesses 2 momentos, em Apocalipse 7 e em Apocalipse 10 e 11, ele faz um intervalo. E eles são muito parecidos. Os irmãos se lembram que no capítulo 7, ele vem logo após a abertura dos selos. Então, o Cordeiro aparece no capítulo 5, e no capítulo 6 ele começa a abrir a cada um dos selos, e ele termina no 6º selo, o capítulo 6. E aí nós temos um intervalo, um interlúdio no capítulo 7, onde vai falar a respeito do selamento dos santos, dos 144 mil. E aí, logo em seguida, tem a abertura do 7º selo. Em Apocalipse 10 é justamente a mesma coisa. Nós estudamos na aula passada
e na aula retrasada, as trombetas. A gente viu cada uma das trombetas sendo tocadas, e no final do capítulo 9, nós temos a sexta trombeta sendo tocada, como um anúncio do juízo de Deus. E aí no capítulo 10 agora, nós temos esse interlúdio, e no finalzinho nós teremos a sétima trombeta sendo tocada. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que esses dois interlúdios, eles vão ter um foco ou uma ênfase na igreja. Percebam que entre o sexto e o sétimo selo, entre a sexta e a sétima trombeta, os olhos se voltam para a igreja e para o seu papel aqui na terra. Então, é como se fosse um intervalo entre o que a igreja deve fazer, ou o que a igreja precisa ou foi ordenada a fazer antes que venha o fim, antes que venha a sétima trombeta, antes que venha o sétimo selo. Há um papel que a igreja deve cumprir. Então, a gente precisa encarar o texto de Apocalipse 10 com esta visão. É o papel da igreja antes que as coisas terminem. Uma outra coisa importante é que João participa ativamente da revelação de Deus. Ele é chamado para unir-se à missão de Deus no mundo. Nos demais relatos do Apocalipse, nós vemos João vendo e registrando tudo que ele vê. Mas parece que no Apocalipse 10 há uma interação maior entre João e a própria profecia. Nós lemos que no finalzinho, João ele vai tomar e comer um livro. Isso vai ser doce como mel no seu paladar, na sua boca, e amargo no seu estômago. Então, há uma interação mais direta entre João e a revelação. E com certeza que João é um representante da igreja do Senhor, desse envolvimento direto da igreja. E como eu já disse, tem uma ênfase na responsabilidade da igreja aqui na terra. A primeira coisa que nós vemos é a apresentação do anjo. O texto começa assim: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Fiquemos por aqui por enquanto. Essa expressão anjo forte, ela aparece 3 vezes no livro do Apocalipse. A primeira em Apocalipse 5:2. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas aparece um anjo forte, ele clama ou ele brada em alta voz dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Essa é a primeira aparição. A segunda em Apocalipse 10:1 e a outra em Apocalipse 18:21. Onde um anjo muito forte, ele lança uma rocha, uma grande pedra sobre o abismo. Então, isso é importante. Apenas 3 vezes isso se repete, esse anjo forte, ele se repete ou ele aparece no livro do Apocalipse. E toda vez que esse anjo, ele aparece, algo muito importante relacionado à vida da igreja aqui na Terra acontece. E diferente das outras 2 referências ao anjo forte, no texto de Apocalipse 10:1, temos as características desse anjo sendo destacadas. Então, em Apocalipse 5:2 e 18:21, que são os outros 2 momentos em que esse anjo é citado, nós temos agora em Apocalipse 10:1 uma descrição desse anjo. Algumas características são apresentadas ao leitor. E é isso que nós vamos ver agora. Qual é a importância dessas características? Ele é forte. Isso é uma característica das outras 2 citações também, que esse anjo é um anjo forte. Mas aqui ele tem algumas características muito importantes. Há uma discussão para se saber qual é a identidade desse anjo. Então, os teólogos discutem para dizer quem é esse anjo. Alguns vão dizer que é Gabriel, fazendo uma referência a Daniel 12, que fala a respeito de Miguel, e depois eles acreditam que falam a respeito de Gabriel. Outros vão acreditar que é apenas mais um anjo forte, mas outros, e eu estou incluído neles, veem nesse anjo forte características que só podem ser
apresentadas ou só podem ser características do próprio Jesus. Então, nós vamos ver alguns textos bíblicos agora que fortalecem essa ideia de que esse anjo forte, ou ele é o próprio Cristo, ou ele é uma manifestação através de um anjo, mas do próprio Jesus. Ok? Nós vamos fazer a leitura de alguns textos e eu vou pedir para que os irmãos abram a Bíblia. Eu vou pedir para o pastor abrir em Êxodo 13, 21. O Juan, abrir em Daniel 7, 13. O Haroldo, em Mateus... Opa, deixa eu minimizar aqui. Mateus 24, 30. O nosso irmão Vicente em Apocalipse 4, 3. A nossa irmã Leonina em Gênesis 9, 3. Vão decorando aí que eu só estou falando os nomes aleatoriamente, tá? E quando eu falar o texto, vocês desbloqueiam e leiam. A nossa irmã Márcia em Apocalipse 1, 16. O nosso irmão Jaime em Mateus 17, 2. O Odair em Apocalipse 1, 15. O Edinaldo em Apocalipse 5, 7. E o Marquinhos em Apocalipse 5, 5. E o Everton em Amós 3, 8. É isso. Ok, então agora nós vamos ver algumas características que são apresentadas no texto de Apocalipse 10, que estão presentes em outros textos e que apontam para a divindade, ou na verdade, para a própria cristologia desse anjo, que ele é de fato o próprio Cristo. Então a primeira característica vai dizer que esse anjo é um anjo forte e que ele está descendo do céu envolto em nuvem. Êxodo capítulo 13, versículo 21. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Perfeito. Os irmãos lembram que esse é o momento em que o povo está peregrinando e Deus, então, ele cuida do povo através desta nuvem e à noite da coluna de fogo. Então, é uma manifestação do cuidado e da proteção de Deus. Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Ok. Mais uma manifestação desse envolto em nuvens. Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Vindo sobre as nuvens. É mais uma citação, uma referência que faz alusão à pessoa de Cristo. O arco-íris por cima de sua cabeça. Apocalipse 4:3. Apocalipse 4:3. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então a gente lembra que no Apocalipse 4 nós temos uma visão do trono, e aí é feita toda uma descrição a respeito desse trono, de quem está sentado no trono e tudo que está ao redor do trono. E uma dessas descrições é o arco-íris por cima de sua cabeça, que faz uma referência total a esse momento em que João vê o trono de Deus. Gênesis 9:3. Gênesis 9:3, isso. Pode desbloquear e falar.
Isso. Tudo que se move e vive ser-vos para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Opa, tá errada essa referência. Fui eu que anotei errado, meus irmãos. Não é Gênesis 9:3. É da aliança que Deus faz com o povo. Não é o 13, John? Exato, 13. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Esse arco é mais um sinal da aliança de Deus pós-dilúvio, onde ele demonstra que a misericórdia dele se renovará ou permanecerá sobre o povo. Muito obrigado. O rosto era como o sol. Apocalipse 1:16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava, como o sol na sua força. Perfeito. Os irmãos se lembram que no Apocalipse 1 são dadas diversas características a respeito do próprio Cristo, e uma delas é que o seu rosto era como o sol. Mateus 17:2. Foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se branca como a luz. Ok? Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Jesus é glorificado, e quando eles olham para Cristo, o seu rosto é brilhante ou reluz como o próprio sol. As pernas como coluna de fogo. Apocalipse 1:15. Os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Isso, perfeito. Essa primeira parte do bronze polido faz referência aos seus pés e, por que não dizer, as suas pernas como coluna de fogo. Mais uma descrição do Apocalipse 1 que fala a respeito de características do próprio Cristo. Ele tinha um livrinho aberto na mão, Apocalipse 5:7. Assim, agora sim. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Isso, exatamente. Como eu já disse, o texto de Apocalipse 5 vai falar a respeito daquele que é digno de tomar o livro e o ter e o abrir, na verdade. Então, esse livrinho a gente vai falar disso mais para frente, mas é o mesmo livrinho de Apocalipse 5, esse livrinho que aparece no capítulo 10 agora. Então, a gente vê essa semelhança novamente. O cordeiro com o livrinho ou com o rolo no capítulo 5, ele tem esse rolo em mãos, e agora também no capítulo 10, esse anjo tem um livrinho ou uma pequena porção deste rolo também em suas mãos. E a voz como de leão, Apocalipse 5:5. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Mais uma característica de Jesus, o leão da tribo de Judá. E faz total semelhança, total referência, na verdade, à voz como de leão, que é apresentada aqui no capítulo 10. E por fim, Amós, capítulo 3, versículo 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Ótimo, então esse é um momento em que Amós registra, falando a respeito da voz de Deus como o rugido de um leão. Então a gente pode ver, meus irmãos, que todas essas características dadas a esse anjo, elas têm uma ligação muito forte, uma semelhança muito grande com características que são do próprio Deus ou que fazem referência ao próprio Cristo. Então, nós vamos partir do pressuposto de que esse anjo forte que está sendo aqui apresentado em Apocalipse 10, ele é diferente do anjo de Apocalipse 5:2 e diferente do anjo apresentado em Apocalipse 18. Esse anjo aqui ou é o próprio Cristo, ou, na verdade, é um anjo
que guarda ou que é uma manifestação do próprio Cristo. Não é um anjo como Miguel ou Gabriel. Algo muito especial nesse anjo. E a gente vai ver que é dada a ele uma autoridade gigantesca. O rolo e o livrinho. Voltemos para o nosso texto de Apocalipse 10, que diz assim: e tinha na mão um livrinho aberto. Os irmãos se lembram que nós estudamos Apocalipse capítulo 5 e vai falar a respeito de um rolo. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E aí então aparece o Cordeiro e ele abre cada um desses selos. E aqui nós acreditamos que o mesmo rolo que é apresentado no capítulo 5 é o mesmo rolo agora, ou uma pequena porção deste rolo, no capítulo 10. Perceba, irmãos, que há uma abertura gradativa desse rolo. O primeiro rolo está fechado no Apocalipse 5 e é feito um desafio. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? O Cordeiro aparece, ele abre. Do Apocalipse capítulo 6, nós temos a abertura de 6 selos. Em Apocalipse 8, nós temos a abertura do 7º selo. Agora esse rolo que antes estava fechado e agora foi desatado cada um dos seus selos, ele está aberto na mão do anjo. E tinha na mão um livrinho aberto. E aqui é um ponto importante. Por que ele não usa a mesma palavra rolo usada no capítulo 5 ou livro? Na verdade, aqui ele vai se referir a esse manuscrito como um livrinho. E nós entendemos que essa referência a livrinho é porque o que o anjo segura agora não é toda a revelação, não são todos os desígnios de Deus, igual Apocalipse 5. Lembra que nós comentamos? Se eu não me engano, foi a Mirley que deu aula, falando que lá continha todo o plano de Deus, de juízo e de salvação para toda a criação. Agora, o que o anjo segura em suas mãos é apenas um livrinho, apenas uma porção. E essa porção diz respeito à atuação ou o papel da igreja na terra. Então, esse é um ponto importante. O que ele está agora segurando é o que diz respeito à vida da igreja. Porque é isso que diz respeito a nós, é isso que é importante para nós. O que Deus vai fazer com o resto do mundo, cabe a ele, mas nós precisamos saber qual é o nosso papel. Então, é por isso que o anjo, ele segura apenas um livrinho em sua mão. Algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade para desbloquear o áudio e falar. Se não, vamos continuar. Ele vai dizer ainda no versículo 3, como ruge um leão e quando bradou... Desculpa, versículo 2. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Isso serve não só para o texto de Apocalipse 10, meus irmãos, mas para qualquer texto que a gente for ler e for estudar. O texto, às vezes, ele apresenta várias repetições de uma mesma expressão. Isso quer dizer que o autor, ele quer dizer algo a nós. Ele está dizendo, fique atento a isso, isso é muito importante, olhe para isso. E uma expressão que vai se repetir no versículo 2, no versículo 5 e no versículo 8 é a seguinte expressão, que há um anjo, é esse anjo que nós já falamos, que ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Parece que não é uma simples descrição de um anjo que colocou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Parece que ele quer dizer algo a mais com isso. E aqui há uma questão importante. Alguns intérpretes entendem que o mal, ele é, principalmente o mar, ele é uma habitação do mal. O mar é uma habitação do mal. Veja bem, irmãos, isso é apenas uma figura. Não que no mar tenha demônios, que eles lá é o esconderijo do Satanás. Não é isso. Pense nisso como um hospedeiro
e um parasita. O reino do mal, o reino das trevas é o grande parasita. O mar e a terra pertencem ao Senhor, mas esse parasita, ele precisa de um lugar para habitar. Ele precisa de um lugar para ficar. Ele é um usurpador. Ele faz uso, ou ele toma posse de algo que não é dele. Então, nesse sentido, o mar é a habitação do mal. Não porque pertence a ele, mas porque ele usurpou, porque ele tomou a força, claramente com permissão de Deus, e tentou dominar o mar e a terra. E agora eu vou fazer a leitura de alguns textos que vão demonstrar como o mar e a terra são demonstrações ou onde surgem o poder do mal, pelo menos em Apocalipse. Apocalipse 13:1 diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Apocalipse 13:11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Nós vamos estudar mais para frente que a besta que surge do mar e a besta que surge da terra são os aliados do dragão. Então, veja, uma surge do mar e a outra surge da terra. E Apocalipse 18, versículo 9 ao 11, diz assim: Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. E o 18:17, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, a gente tem no capítulo 18 a queda da grande Babilônia. E nós temos os marinheiros e os mercadores da terra chorando ou se lamentando porque ela caiu. E isso trouxe um grande prejuízo a eles. Isso é mais um símbolo do mal. Ao invés de se alegrarem com a queda da Babilônia, eles se entristecem com isso. Mais um ponto importante: os irmãos se lembram de alguma outra situação em que os demônios se refugiam no mar? Pensem nos evangelhos. Alguém se lembra de alguma situação? Quando Jesus expulsa o demônio de um homem e ele manda que eles fossem aos porcos e os porcos se jogam no mar. Exatamente. Essa é mais uma referência dos demônios, eles fugindo para o mar. Muito bem lembrado. E um outro ponto importante é que esse anjo ele põe o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Isso, com certeza, se esse anjo é Jesus, e eu acredito que seja Jesus, ele está fazendo referência a Gênesis 3:15, onde a semente ou descendente da mulher, ele pisaria ou esmagaria a cabeça da serpente. Então, se o mar é símbolo do mal, símbolo de tudo aquilo que é contrário a Deus, esse anjo agora, mais uma vez, ele está pisando no seu inimigo, pisando no inimigo de Deus e do povo de Deus. Então, isso é muito importante. É claro que essa pisadura, dizemos assim, ela foi feita na cruz do Calvário, mas aqui, mais uma vez, Jesus demonstra o juízo e o seu poder sobre o mal. Ok, então é isso que nós temos que ter em mente. Essa atitude do anjo de pisar o mar e pisar a terra é um símbolo do juízo e do domínio de Deus sobre toda a criação, sobre o mar e sobre a terra, sobre tudo o que existe. E aqui, continuando, ele vai dizer... Ok.
ele vai dizer no versículo 3: E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Então eu quero que os irmãos tentem imaginar essa cena. Há um anjo que tem um livrinho aberto em suas mãos. Ele coloca o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E agora ele brada, ou ele ruge como um leão. Nós já lemos em Amós 3:8, aquele que ruge como um leão, quem resistirá à voz do Senhor? Então ele brada em alta voz, ele clama. E aí nós temos uma resposta a este brado. E a resposta são 7 trovões. Desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Então, diante deste brado do leão, há uma resposta dos trovões. Há uma resposta dos trovões. E aqui é uma coisa importante, porque nós temos o livro que já foi aberto, nós temos o domínio do próprio Cristo sobre o juízo, sobre o mal e sobre tudo que existe. E agora, quando ele brada, há uma resposta dos 7 trovões. E eu gostaria de perguntar aos irmãos, alguém se lembra, algum texto bíblico, vamos facilitar, lá do Antigo Testamento, que fale a respeito da voz como trovão? Pensem aí no pastor Israel, nas pregações que ele já fez. Os irmãos se lembram? É feita uma descrição da voz, e esta voz é como voz de trovão. Pensem aí. Alguém? Salmo 29. Salmo 29. Eu vou pedir para o nosso irmão Denis fazer a leitura, por gentileza, do Salmo 29. Enquanto o Denis faz a leitura, eu quero que os irmãos contem comigo mentalmente, ou abram aí a sua Bíblia, quantas vezes aparece uma referência à voz do Senhor. Ok? Então, o Denis vai ler, a gente vai contar quantas vezes aparece uma referência à voz do Senhor. Salmo 29, Denis. Pronto, gente. Demorei um pouquinho que eu acabei de entrar em casa, estou pegando a Bíblia agora. Então, Salmo 29, a voz de Deus na tempestade. Tributai ao Senhor, filho de Deus, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e derruba os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. Senhor, dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. E aí, meus irmãos, quem contou quantas vezes faz uma referência à voz do Senhor? 7 vezes. 7. Exatamente, 7 vezes. E a gente já comentou a respeito disso nas primeiras aulas, que esse número 7 é um número muito importante e que diz respeito ao próprio Deus. Então, a voz do Senhor.
Então, esse texto de Apocalipse, capítulo 10, que fala a respeito da resposta dos trovões depois do brado do leão, com certeza faz uma grande alusão ao Salmo 29, que fala a respeito do domínio de Deus sobre a criação e também do seu poder de juízo sobre as nações. Isso é algo muito importante. Deixa eu abrir aqui novamente no meu texto. Apocalipse 10, ok. E bradou em grande voz, como ruge o leão, e que bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Versículo 4. Logo que falaram 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. E aqui há uma semelhança com Apocalipse 1, que João, assim que acaba de ouvir as coisas, ele começa a registrar, ele começa a escrever. Mas depois que os 7 trovões eles respondem ao brado do leão, é dito a ele, por intermédio de uma voz, que ele não registrasse, que ele não anotasse essas coisas. E aqui é interessante. Tem uma grande semelhança com o Apocalipse 5. No Apocalipse 5 está selado, tem que se abrir. No Apocalipse 7 deixe selado, deixe fechado, não abra isso. Isso não deve ser contado, isso não deve ser registrado. Guarde apenas para você, João. Isso não deve ser levado adiante. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente a respeito disso. Mas a grande questão aqui não deve haver um esforço nosso no sentido de, puxa vida, o que esses 7 trovões falaram? Qual que é a mensagem? A própria voz vai dizer, não registra, não anota. Se não foi da vontade de Deus que essas coisas fossem registradas, também não deve ser da nossa descobrir esse mistério oculto de Deus. Então, a soberania de Deus em revelar tudo o que Ele quer e a soberania de Deus em revelar só o que Ele quer. O que Ele não quer, a gente se cala e entende que Ele é o Senhor, Ele é o soberano que diz aquilo que lhe apraz. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat, meus irmãos, que tem alguém falando alguma coisa. O Gustavo falou que em Jó 38, 35, há relâmpagos que respondem a Deus. E é muito semelhante a esse texto. Jó 38, 35. Quem encontrar pode ler. Ou Gustavo, se tiver com o texto aberto aí já, pode ler. Jó 38, 35. Vou ler aqui, tá, John? Bom dia, igreja. Tá certo. Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam, eis-nos aqui? Esse é o momento em que Deus está falando, né? Isso, John. Aí eu achei... Na hora que você falou, foi um texto que eu lembrei, porque os relâmpagos, eles respondem, né? No acaso, o chamado de Deus ali. Perfeito. Muito bom. Bem lembrado. Vamos anotar esse texto aí também. Ok, continuando. Agora do versículo 5 ao versículo 7. Diz assim: Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então agora nós temos este anjo levantando a mão direita aos céus e fazendo um juramento de que todas essas coisas haveriam de se cumprir. E aqui há um argumento daqueles que acreditam que esse anjo ele não é Jesus, dizendo que Jesus não juraria por Deus. Mas esse juramento parece ser mais do que um juramento.
parece ser uma promessa, uma afirmação de que essas coisas elas vão se cumprir. E aqui há uma fala muito interessante do reverendo Leandro. Ele diz assim: o juramento é, na verdade, uma promessa que no fim se cumprirá na 7ª trombeta. Uma promessa em nome daquele que vive pelos séculos dos séculos. Quem mais poderia fazer tal promessa ou juramento senão o próprio Cristo? Esse é o ponto. Se fosse apenas um anjo, seria muito difícil, ou na verdade impossível, que ele fizesse um juramento dizendo que de fato essas coisas iriam acontecer. Mas nós estamos diante do próprio Cristo, que faz esse juramento como uma promessa. E quem garante que isso vai se cumprir? O próprio Cristo. Ele é a própria garantia, ele é a garantia de que os desígnios de Deus vão se cumprir, principalmente por intermédio dele, da sua obra redentora. Então, ele é o único capaz de garantir que as promessas são de se cumprir. E esse juramento ele tem alguns outros pontos importantes. O primeiro que é uma resposta ao clamor dos mártires. Apocalipse 6:10 diz assim: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Os mártires clamaram: até quando? Até quando isso vai acontecer? Quando o Senhor vai nos vingar? E aqui há uma resposta de que essas coisas elas não vão se demorar. Principalmente o finalzinho do versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou os seus servos, os profetas. Então aqui é uma resposta aos mártires, dizendo: quando a 7ª trombeta tocar, isso tudo vai se findar. Ele coloca um ponto final, ou ele, na verdade, ele dá uma resposta ao clamor dos mártires. Quando, Senhor? Até quando? Quando a trombeta tocar. Quando a 7ª trombeta for tocada pelo 7º anjo, então as coisas vão de chegar ao fim. Há uma afirmação também de que ele é o alfa e o ômega. Só quem tem domínio, ou na verdade quem é o próprio autor de toda a história, tem poder para dizer quando ela começa, e disse Deus haja, e as coisas vieram a existir, e tem poder para dizer acabou. É mais uma afirmação de que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A história converge para Cristo, tudo se volta para ele. Ele é o fim da história, tanto no sentido de propósito, quanto no sentido de que as coisas se acabam nele. Ele é o Senhor da história. Então aqui é mais uma afirmação de que ele sabe quando chegará o fim. E é também o cumprimento do mistério. No finalzinho do versículo 7 vai dizer: cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou os seus servos, os profetas. Romanos capítulo 16, versículo 25 e 26. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Aqui o apóstolo Paulo ele está fazendo a referência do mistério de Deus, é a sua revelação, primariamente pelos profetas do Antigo Testamento e posteriormente pelos discípulos, ou pelos discípulos no sentido de proclamação do Evangelho. Então tudo isso forma um mistério de Deus. E aí o anjo está dizendo que no final, naquilo que antecede a 7ª trombeta, os mistérios de Deus, eles se cumprirão, ou seja, a revelação de Deus, o evangelho do Senhor, eles cumprirão o seu propósito de que é anunciar a Deus, o seu reino, a sua glória e a sua salvação.
E aí, vamos para a parte final. Versículo 8 ao versículo 11 diz assim: A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: Toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Antes da gente falar desse texto mesmo, é importante a gente entender que ele tem um pano de fundo. E esse pano de fundo é Ezequiel 2, do 9 a Ezequiel 3:3. Diz assim: Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais, sinais de juízo. Ainda me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, e na boca me era doce como mel. Percebam, irmãos, que tem uma grande semelhança com o relato aqui de João. Ele toma um livro, ele come este livro, e na boca dele, principalmente na boca de Ezequiel, ela é doce como mel. Isso, sem dúvida alguma, quando nós falamos a respeito de João, pensando no papel da igreja, foi dada uma ordem a ele para que ele comesse desse livro, para que ele se alimentasse desse livro. E aqui, com certeza, não é num sentido literal, ele não comeu um livro, mas no sentido de apropriação. Ele se apropriou, ele se, como eu posso dizer, ele englobou, digamos assim, esse livro dentro dele de uma tal forma que aquilo faz parte dele. Esse livro faz parte, está dentro de João. A verdade, o evangelho, a revelação de Deus foi apropriada pelo próprio João. E aqui é um ponto muito importante. E aí vai dizer que esse livro tem um aspecto doce, que nós podemos entender como um aspecto de misericórdia de Deus, e um aspecto amargo, que é um aspecto da ira ou do juízo de Deus. Então, irmãos, antes da gente entrar nesse finalzinho aqui, nesses detalhes, vamos lembrar que foi dada características desse anjo que nós acreditamos ser o próprio Jesus, que ele tem um livro, que é o mesmo livro que já foi aberto a partir do capítulo 6 e finalmente no capítulo 8 completamente os selos foram abertos, e agora ele tem uma parte deste livro que diz respeito à igreja. Ele pisa sobre o mar e sobre a terra, ou seja, ele pisa no sentido de juízo sobre o mal e de domínio sobre o mal. Agora que foi demonstrada a glória desse anjo, que foi dada a porção da igreja e que ele demonstrou que tem domínio sobre o mal, ele dá uma missão à igreja. Então perceba que tudo isso é uma linha. Então a igreja agora ela tem poder para anunciar o evangelho, para anunciar a revelação. Por quê? Porque o Senhor ele tem domínio sobre o mal. Ele tem poder sobre o mal. Eu não vou lembrar o texto agora de cabeça, mas em Mateus, se eu não estou enganado, Jesus ele vai falar a respeito disso, que não tem como entrar na casa do valente. Os irmãos se lembram desse texto? Não tem como entrar na casa do valente sem antes prendê-lo. Isso faz uma referência a Satanás. Não tem como saquear o inferno
sem antes dominá-lo, sem antes mostrar quem de fato é o Senhor. Então, hoje, o papel que a igreja tem de anunciar o evangelho, anunciar a revelação de Deus e a revelação final, que é o próprio Cristo, ela só é possível porque o nosso Senhor domina sobre o mal. Então, ele segura o mal, ele retém o mal, e a igreja, então, ela vai avançando. E aí ele vai destacar 2 aspectos aqui, que assim que ele come este livro, na boca dele tem um gosto como mel, doce, algo muito bom, mas quando chega ao estômago é algo amargo. Embora isso não esteja no texto de Ezequiel, que apresentou amargura quando chegou ao estômago dele, se você continuar lendo o capítulo 3, vai dizer que a alma dele estava amargurada. Por quê? Porque naquele livro que ele comeu, Ezequiel, estavam suspiros, ais, que são juízos de Deus, ou seja, juízos que Ezequiel deveria proclamar ou dizer sobre a nação de Israel. Então isso amargurava a alma dele, porque há uma resposta diante da proclamação, há uma resposta diante do anunciamento do evangelho, e às vezes é doce e às vezes é amargo, mas sempre há uma resposta. Então, aqui nesse sentido, o doce é um aspecto da misericórdia de Deus. A igreja, ela foi dada a ela o comissionamento de evangelizar, de proclamar as boas novas, e isso é motivo de alegria para nós. E aí é que a palavra é doce como mel. É aí que nós temos a garantia de que o Deus Emanuel está conosco até a consumação dos séculos, que a igreja avança, isso é doce como mel, nos dá certeza da vitória. Mas é amargo no sentido de que nem sempre, e na verdade, na maioria das vezes, o evangelho, a palavra de Deus, não será bem recebida. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos profetas que foram mortos, foram cerrados ao meio por proclamar a palavra de Deus. Então, nós vemos que a proclamação do evangelho, ela traz perseguição. Vamos ver o capítulo 6 novamente, que fala a respeito dos mártires que morreram pela palavra de Deus. Mais uma evidência de que pregar a palavra causa perseguição. Estudaremos no capítulo 11 as 2 testemunhas que serão martirizadas por amor ou por proclamar a palavra de Deus. Então, esse é o aspecto amargo e o aspecto doce de proclamar a palavra de Deus. Mas esta é a missão da igreja. É isso que está contido no livrinho. Qual é o papel da igreja antes que venha ao fim? O papel da igreja antes que venha ao fim é anunciar a revelação de Deus. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Tem alguém falando alguma coisa? Isso, Mateus 12, 29. É o texto do Valente, certo? Ah, obrigado. E partindo para o fim, o que aprendemos com esse texto? A primeira coisa, há certas coisas que Deus não revelou ao seu povo. Nós já comentamos sobre isso. Os 7 trovões, eles respondem o rugido do leão. João vai escrever e a voz diz, não registra, não anote isso. E esse é um ponto muito importante. Há muita coisa revelada no Apocalipse. Afinal de contas, é o Apocalipse, é a revelação de Deus. Mas há certas coisas que não foram reveladas. E isso, para nós, deve ser enxergado como um ato soberano de Deus, de registrar aquilo que Ele quer e de não registrar aquilo que Ele não quer. Cabe ao seu povo se submeter e crer que a vontade de Deus é boa e que Deus, o que Ele revelou é importante para nós. E o que Ele não revelou não é importante, porque se fosse Ele revelaria, certo? Então há certas coisas que Deus não revelou para nós. Então, devemos tomar cuidado quando tentamos procurar sentido oculto em coisas que Deus não quis dizer, ou que Deus não registrou, que Deus não falou. Procurar algo, procurar desvendar o mistério de Deus em coisas que Deus diz, para por aí. Aí é o suficiente. Então, nesse sentido, há certas coisas que Deus não revelou ao seu povo. Então, cabe a nós a dizer amém, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. A segunda coisa é que a história caminha para o fim glorioso que Deus planejou.
Nós sabemos que a história, nós comentamos isso numa das primeiras aulas, é uma história cíclica nesse sentido, mas não uma história cíclica sem fim. É uma história cíclica que ela vai para um centro, ela vai com um propósito, ela vai caminhando até chegar no fim. E é nesse sentido que nós olhamos para o Apocalipse, olhamos para o capítulo 10, quando o anjo fala que quando a 7ª trombeta tocar, não haverá mais demora, as coisas elas se cessarão. A história caminha para um fim, meus irmãos. Nós não estamos numa história cíclica sem fim, pelo contrário, nós estamos caminhando na história que o próprio Deus planejou. Ele planejou um início, quando ele disse que haja e houve, e ele também planejou um basta, e esse basta chegará. Então, nós caminhamos para este fim. E a segunda coisa é que o comissionamento da igreja, há um comissionamento da igreja para que ela evangelize. Esse é o papel da igreja, meus irmãos, é anunciar as boas novas. Eu já participei de diversos evangelismos, onde às vezes a gente falava a respeito de Jesus e voltava triste, principalmente na igreja pentecostal. Quem já foi da igreja pentecostal vai entender bem o que eu digo. No final das contas, a pergunta era: quantas pessoas aceitaram Jesus? E aí, para aquele que evangelizou e a pessoa não levantou a mão e falou que aceitava Jesus, você falava assim, ó, ninguém aceitou Jesus hoje. Puxa, que tristeza. Mas, na verdade, irmão, o papel da igreja não é converter as pessoas. O papel da igreja é anunciar o evangelho. Eu ouvi uma frase essa semana e eu me lembrei agora. O papel da igreja é levar a palavra até os ouvidos e Deus a levará até o coração. Ele querendo ou não. Se Deus quiser levar até o coração, ele levará. Mas se ele não quiser levar, o papel da igreja é levar até os ouvidos. É proclamar as boas novas de salvação. E esse é um ponto importante, meus irmãos. E às vezes a gente pensa, poxa vida, aquela pessoa ouve tanto falar de Jesus, mas ela nunca se decidiu. Na verdade, irmãos, não existe neutralidade. Quando a pessoa ela decide não seguir a Cristo ou decide não responder ao Evangelho, ela já tomou uma atitude, ela já tomou uma resposta. E a resposta dela é: eu não quero Jesus, eu não quero o Evangelho, eu não quero esse Deus. Não existe neutralidade, não existe, vou ver depois, agora não. Você já está respondendo: eu não quero Jesus. Ninguém é neutro quando o assunto é Jesus Cristo. Ninguém é neutro quando é apresentado o Evangelho. Ou você ama Cristo de todo o seu coração, ou você não o ama. A Bíblia vai falar de 2 filhos, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Se você não é filho de Deus, você não é órfão, você tem um pai. E só sobrou uma opção. Esse pai é o diabo. Então, não há neutralidade quando o assunto é evangelização. Mas devemos ficar tranquilos que o nosso papel é apenas proclamar o evangelho no poder de Deus, crendo que ele converterá aqueles que ele assim planejou desde o início. E saber, meus irmãos, que às vezes teremos alegrias, como esse doce mel na nossa boca, de ver pessoas sendo salvas, de ver famílias sendo restauradas, casamentos sendo restaurados, pessoas que roubavam e não roubam mais, que mentiam e não mentem mais, que agora fazem parte do povo de Deus. Isso alegrará o nosso coração. E há momentos em que será amarguroso, será algo muito ruim, será amargo para a nossa alma, quando as pessoas rejeitarem o evangelho, quando as pessoas perseguirem a igreja, perseguirem o povo de Deus. Mas mesmo assim nós continuamos crendo que Deus, ele é o Senhor sobre todas as coisas. Certo? Alguém tem algum comentário a fazer? Ninguém? Deixa eu pausar aqui.